Turning this morning Eu abro to nesta manhã Paul's first letter na to primeira Timothy, carta de Paulo chapter a 3, Timóteo, and verse capítulo 1. 3, versículo 1. 1 Timóteo 3, 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, isto é, o ofício de um bispo ou do supervisor, excelente obra deseja. E o título desta manhã é: Cadê os pregadores? É bem impressionante, mas este versículo tem o segundo dos dizeres que começam com a palavra, esta é uma palavra fiel. E na versão King James, por alguma razão, os nossos tradutores escolheram usar uma palavra diferente de fiel, em 1 Timóteo 3, 1. Eles traduziram assim: este é um dizer verdadeiro, ou uma palavra verdadeira. Mas é exatamente a mesma palavra no grego, quando temos os outros dizeres que começam com a expressão, esta é uma palavra fiel. Ou seja, essa expressão, essa introdução significa que a palavra a ser dita aqui é algo no qual podemos confiar. E nós achamos curioso ver que as outras passagens da Bíblia que começam com esta frase, esta é uma palavra fiel, elas lidam com Cristo e a obra de Cristo e com coisas importantes em relação à salvação. Mas neste versículo, ele começa com essa expressão, esta é a palavra fiel, mas ela fala de pregação e não diretamente de Cristo. Mas esse versículo começando com essa expressão, nos chama a atenção para que as palavras ditas aqui, que são importantíssimas. E ele começa então dizendo, esta é uma palavra fiel, verdadeira, de confiança. E aí ele diz, se alguém deseja, e no grego a palavra deseja significa esticar o seu braço e a sua mão para pegar alguma coisa, que quer dizer que é algo pelo qual a pessoa anseia, algo pela qual ela se esforça. E aqui ele diz, se alguém deseja o episcopado, ou seja, o ofício de bispo ou de supervisor. E alguém poderia pensar, como pode ser então que isso seja uma excelente obra, que é o que o versículo diz. E o versículo diz, esta é uma palavra fiel. Se você deseja ter o ofício de um supervisor, a verdade é a seguinte, você está ambicionando e desejando uma obra excelente. É a melhor coisa que você poderia desejar, é uma coisa boa, é uma coisa tremenda e ela é bem motivada. Embora talvez soe como se não fosse, mas não, é sim, é algo de boa motivação. E eu gostaria de pausar um pouco aqui e falar sobre os presbíteros ou os bispos. E eu enfatizarei também aquele presbítero que prega, o pregador do evangelho. E nós também analisaremos o presbítero que governa também. Esta é uma palavra fiel. Alguém que tem este ardente desejo, essa ardente aspiração de pregar o evangelho, então está desejando uma excelente obra, algo nobre, uma boa obra. E no grego, a palavra que é traduzida como excelente significa uma bela obra, uma obra virtuosa, uma obra nobre. Este é o sentido da passagem. Uma pessoa que estica os seus braços e mãos para ter esse ofício. O ofício de pregar o evangelho é o ofício mais belo e mais virtuoso que alguém poderia desejar. Essa pessoa
então está preparada para abrir mão de tudo na vida. Talvez você seja um jovem, um homem jovem, e então, se você está ansiando por essa obra, saiba, você não terá uma renda muito boa, a melhor casa, os melhores carros. Este homem, o pregador, deve ser um homem de meios modestos, e ele não se importa com isso, porque a coisa com que ele mais se importa é poder pregar o evangelho. Isso é algo nobre, é algo virtuoso, é algo, então, no qual deveríamos colocar grande valor, algo que a igreja deveria valorizar muito, e também a pessoa sendo chamada a esse ministério. Então, este é um versículo poderoso, um versículo de abertura do capítulo. Esta é uma palavra fiel. Começa com a expressão, esta é uma palavra fiel. Então, se um homem ansiar e almejar o ofício de um supervisor, de um ancião, de um presbítero que prega, ou um presbítero que governa, e hoje nós analisaremos especialmente o presbítero que ensina, que prega. Essa pessoa, então, anseia por uma obra virtuosa e bela, que vai custar caro em termos terrenos. E cadê os pregadores? Em um presbítero, um supervisor, diz aqui então, ele deve ser irrepreensível. Então analisaremos isto. O ofício de alguém que supervisiona. Traduzido na versão King James como bispo. E não precisamos nos preocupar com isso, porque a palavra significa a pessoa, um supervisor que supervisiona. E o termo aqui é intercambiável no Novo Testamento com presbítero. Às vezes usado bispo, às vezes usado presbítero. A pessoa que supervisiona, que vela pelas almas do rebanho. A pessoa que prestará contas. Essa pessoa vela pelas almas, pelo bem espiritual das pessoas. E essa é uma obra virtuosa. E eu não direi muito acerca de Cristo Salvador nesta manhã, porque a passagem que temos diante de nós hoje, ela se fixa e chama a atenção ao pregador do Evangelho. Mas é claro que, no fim das contas, Cristo é aquele que o pregador deseja publicar às outras pessoas. Cristo, o Filho do eterno Deus vivo. Ele, Cristo, o verdadeiro Deus, veio a este mundo e se tornou Deus homem para sofrer e morrer, para sofrer o castigo do pecado, no lugar de todos aqueles que serão salvos, para que essas pessoas sejam então perdoadas. É Cristo cujo amor foi tão grande. Então, foi Cristo que entrou no tempo, aquele que era eternamente igual ao Pai, entrou no tempo, tomou sobre si a fraqueza da carne humana e, embora ele fosse perfeito, sem pecado, com uma natureza pura e sem pecado, ele teve que suportar viver rodeado de pecadores e de tentações, de hostilidade, de antagonismo contra ele mesmo. E todas as hostes das trevas, os demônios e também os seus inimigos na terra, então o atacando o tempo todo. E então, eventualmente, em aparente fraqueza, ele permitiu-se ser preso, julgado de maneira injusta e cravado a uma cruz romana, a forma de morte mais cruel, mas também algo muito maior do que o sofrimento físico. Deus derramou sobre ele os pecados de todos aqueles que seriam eternamente salvos e puniu os pecados dessas pessoas em Cristo, o Salvador do mundo. Ele é a quem proclamamos. Agora, os ateístas, os ateus militantes,
que fazem algumas fortuninhas na vida aí, indo de cidade em cidade, aparecendo na televisão, andando por aí, então atacando a fé cristã e a fé em Cristo com seus argumentos que já foram respondidos milhões de vezes. Muitos deles argumentos fracos, patéticos, muitos deles sendo apenas teorias científicas e lógicas. E o que esses ateus podem fazer pelas pessoas, pelas vidas delas? Nada. Será que eles podem tornar as pessoas felizes? Esses ateus militantes? Não. Esses apóstolos das trevas? Não podem. Porventura, podem eles tirar os fardos das pessoas, introduzi-las ao Deus vivo? Não. O contrário, exatamente o contrário. Será que esses ateus podem trazer salvação e o céu à presença dessas pessoas, ajudá-las a melhorar seu caráter, a torná-las felizes na vida? Não, eles são pessoas tão tristes que creem que um dia tudo vai ser destruído e que nada há, e eles são apenas materialistas, pensando que tudo não vale a pena, que tudo neste mundo não tem significado algum. Não. Aqui nós estamos falando acerca de Cristo, que veio para sofrer e morrer, para obter um caminho de salvação. Ele que salva almas para todo sempre e nos abençoa na vida. Ele é tudo. As belezas de Cristo, as perfeições do Senhor Jesus asseguram um lugar no céu para nós. Ele, então, morreu pelos nossos pecados para que não tenhamos de ser julgados se cremos neles. Ele ofereceu a sua vida perfeita, uma vida, então, de compaixão sem fim, ajudando, ensinando. E, imagine a vida dos pensamentos do eterno Filho de Deus. Será que você às vezes pensa na sua vida de pensamentos? Quantos dos seus pensamentos, se não são eles pensamentos sujos, ou pensamentos gananciosos, ou pensamentos vingativos? Eles não são pensamentos puros, pensamentos limpos, pensamentos compassivos, pensamentos amáveis. Pensemos em Cristo, então. A vida dele de pensamentos, para começar, era tão pura e perfeita. E ele, então, se ofereceu, o perfeito Filho de Deus, para merecer o céu por nós. Ele morreu para nos livrar do inferno e ele ofereceu a sua vida perfeita de retidão, a sua justiça para merecer o céu no lugar de todo o seu povo. É ser um representante dele que importa. Então, diz o versículo, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, isto é, um supervisor de almas, ele deseja uma excelente, bela, virtuosa, nobre obra. Bem, eis aqui o ofício de um supervisor ou presbítero, termos intercambiáveis no Novo Testamento. O supervisor ou pregador do Evangelho não é um sacerdote, para começar. Um dos erros da Igreja Anglicana é que na época da Reforma Protestante, quando a Igreja da Inglaterra se reformou, saindo da perdição do catolicismo e do Papa, e se tornou então, de acordo com as Escrituras, uma igreja do Evangelho. Essa igreja, a Igreja Anglicana, nunca se reformou completamente. Algumas pessoas dizem que a Igreja Anglicana reformou apenas 50%. Outros dizem 75%, mas ela nunca, então, se reformou totalmente por causa da política daquela época, a política daqueles dias.
À medida que os reformadores que estavam liderando, estavam tentando reformar a igreja, a coroa inglesa os impediu. A reforma estava quase que se completando. Então, estava chegando perto de se tornar uma igreja anglicana totalmente bíblica, quando o rei Eduardo VI morreu. E então Maria foi ao trono e a reforma então foi interrompida ali. E o relógio começou a ser então revertido para o catolicismo. E eventualmente, é claro, a rainha Elizabeth I subiu ao trono. Uma rainha nominalmente protestante que queria então promover a reforma, mas somente até certo ponto. Porque ela estava convencida, como a coroa estava sempre naquela época, que se a igreja anglicana fosse reformada demais, e se eles se livrassem da hierarquia e da estrutura da igreja, e da autoridade dos bispos e assim por diante, então a autoridade da coroa inglesa se enfraqueceria. E a palavra da época era: se não houver bispos, não haverá rainha. A reforma extrema para tornar a igreja anglicana totalmente bíblica parecia uma ameaça à coroa. Então, infelizmente, a igreja anglicana não continuou seu processo de reforma. É por isso que nós temos na igreja anglicana, ou a igreja anglicana tem o arcebispo e os bispos. Agora, por muitos anos, os bispos da igreja anglicana, o controle que a coroa inglesa tinha sobre eles era fraca. Então, na história da igreja anglicana, depois da reforma protestante, houve muitos grandiosos pregadores e crentes fervorosos, dedicados, porque não havia disciplina ou correção ou punição a eles na igreja da Inglaterra, na igreja anglicana. E quando John Newton, o traficante de escravos, era então o pastor de uma das igrejas em Londres aqui, ele agiu como ele quis. Mas agora, no século XX, a maioria dos bispos da igreja anglicana são incrédulos. E eles então tomaram o controle. E agora há mais não crentes, incrédulos na igreja anglicana do que crentes tendo o ofício de bispo na igreja anglicana. E essa igreja anglicana, visto que ela não reformou totalmente, ela deixou algumas coisas, como por exemplo o ofício de sacerdote. Quando uma pessoa se torna um pastor, ela é chamada de sacerdote na igreja anglicana. E isso não é uma reforma completa, porque o esquema dos sacerdotes foi abolido com Cristo. Não havia, então, poder saindo das mangas, das mãos dos sacerdotes. Não, as bênçãos todas vêm a nós diretamente de Cristo pela fé. Não há hierarquia, não deve haver na igreja. Estes presbíteros aqui, eles não são senhores sobre a herança de Deus. Cristo disse isso, o apóstolo Paulo disse isso. O único senso em que eles governam é ensinando a palavra de Deus. A autoridade deles não é pessoal, a autoridade deles é aquilo que eles extraem da palavra de Deus. E é isso que desafia as nossas almas e nos conduz e nos governa na vida. Então, eu faço essa observação aqui, que o supervisor, ele não é como um sacerdote, ele não tem autoridade pessoal sobre as pessoas da igreja. Não, ele é um professor das infalíveis verdades da palavra de Deus, da infalível palavra de Deus. E ele extrai essas coisas da palavra. E ele é distinto do diácono. Estes são os dois grandes ofícios na igreja do Novo Testamento. O supervisor, traduzido aqui como bispo ou presbítero também, e o diácono, versículo 8º. Da mesma sorte, versículo 8º, os diáconos. Então, há apenas esses dois ofícios na igreja, no Novo Testamento. Mas o presbiterato, ele é dividido em duas partes.
E o apóstolo Paulo, então, prossegue em dizer-nos isso nesta passagem que estamos aqui. E as duas partes, então, devem ser vistas nestes textos diferentes. Em 1 Timóteo, capítulo 4, por exemplo, está tudo mostrado aqui. E nós, então, veremos isso talvez em alguns poucos momentos. Agora aqui, nós estamos vendo o supervisor. Aqui, o supervisor que prega. E há também o supervisor ou bispo que governa. Quantos pregadores há em uma igreja? O termo pastor também é usado intercambiavelmente na Bíblia. Então, o pregador é o pastor. Pastor significa... A palavra pastor quer dizer aquele que vigia o povo, então, e pastoreia. E ele é um servo de Cristo e um pregador do Evangelho. E então, algumas dessas qualificações mínimas e necessárias são mostradas neste capítulo. Então, ele, excelente obra, deseja. Mas quantos pregadores? Então, pelo menos um por igreja ou família do povo de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 16, do versículo 16 ao versículo 20, há uma referência às estrelas nas mãos de Cristo. E a explicação dada é que essas estrelas são os anjos das igrejas. E no livro de Apocalipse, as 7 cartas às 7 igrejas são todas endereçadas aos anjos daquelas igrejas. Quem são os anjos das igrejas? Bom, algumas pessoas pensaram que cada igreja tem uma espécie de anjo da guarda. E eles pensam que essas cartas são escritas aos anjos da guarda das igrejas. Mas isso é um pouco absurdo pensar assim. Porque em cada uma das cartas às igrejas, no livro de Apocalipse, o anjo da igreja parece ser contado como sendo uma das pessoas daquela igreja. Ele recebe a mensagem junto à igreja, ele é responsável juntamente com o resto da igreja, é alguém na terra com eles, com a igreja. E ele então deve contar à igreja, dizer a ela onde aquela igreja precisa ser corrigida. De fato, o anjo de cada uma das 7 igrejas. Então, algumas daquelas igrejas estavam muito fora dos trilhos. Então, os anjos são ordenados a dizer a essas igrejas, adverti-las. Bom, um anjo não fala assim aos seres humanos, então não se deve referir a esses anjos míticos dessas igrejas, anjos da guarda. Outros dizem que os anjos das igrejas são apenas mensageiros, e alguns acham que houve uma convocação de mensageiros que foram à ilha de Patmos, onde João estava, e então esses enviados foram levados por cada igreja, mas isso é igualmente absurdo, porque o apóstolo João estava em exílio na ilha de Patmos, ele não estava em liberdade de receber delegados, pessoas enviadas, então, representantes, não. Então, aqui não estamos falando de pessoas enviadas ou delegadas. Alguns dizem que os anjos das igrejas em Apocalipse, e talvez vocês pensem que eu estou me desviando do assunto de hoje, mas eu não estou, como veremos. Alguns dizem que os anjos da igreja em Apocalipse foram uma espécie de uma pessoa que eram apenas uma espécie de representante. Mas como eles seriam responsáveis por essas igrejas para dizer a elas como que Deus estava irado com eles, ou que as igrejas estavam em erro? Não há alternativa lógica, então, à interpretação tradicional que a maioria
das pessoas nos séculos viram como sendo a interpretação, que aqueles anjos são os pastores, os pregadores dessas igrejas. E as pessoas que são chamadas a pregar o evangelho, elas, então, são as pessoas que foram chamadas a pregar. E embora o livro de Apocalipse seja um livro figurado, nós vemos ali a dica de que isso se refere a tendo uma espécie de pastor, um pastor para cada igreja, como que sendo um padrão. E por que eles são então chamados de estrelas e de anjos? Isso é bíblico. No capítulo 12 do livro de Daniel, aqueles que tornam conhecidas as misericórdias de Deus, eles são chamados de estrelas. O livro de Apocalipse, ele se apoia muito no livro de Daniel. Então, quando vemos a palavra estrelas na mão de Cristo, não nos surpreende, então, que essas estrelas, então, se referem àqueles que foram chamados de anjos, que significa mensageiros, mas que essas estrelas representam os pregadores ou os pastores nas igrejas. Esta é uma palavra fiel. Aqui ele diz, se alguém deseja, e aqui se refere a um homem, não a mulheres, e infelizmente isso aconteceu na igreja anglicana agora, onde eles têm essas mulheres como espécie de pastores. Ele diz então, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O pregador, então, que é um presbítero. Onde estão esses pregadores hoje? Há tão poucos pregadores no nosso país, na Inglaterra. Há muitas igrejas bíblicas, que não conseguem arrumar um pastor ou um pregador para elas. Nunca houve uma falta tão grande. E muitos deles, e eu os digo isso com cuidado, muitas dessas igrejas, os pastores que essas igrejas têm como... Os homens que essas igrejas têm como pastores e pregadores, às vezes nos perguntamos, será que eles deveriam ser? Muitos deles podem ser honestos e bem intencionados, mas quando eles pregam, fica aquela pergunta, fica parecendo que eles nunca foram equipados para ser pregadores. Mas por que essa é a situação? E há muitas pessoas que, humanamente falando, são capazes de explicar as coisas e persuadir as pessoas acerca de coisas. Por que essas pessoas, então, não estão no ofício de pregação, pregadores? Há uma falta extraordinária de pastores, de pregadores hoje em dia. E eu darei pelo menos algumas poucas razões rapidamente. Uma razão é, sem dúvida, porque há uma grande queda do número de igrejas e homens que regularmente, com frequência, pregam pregações evangelísticas persuasivas. Hoje os pastores estão só fazendo exposição para crentes, com um comentário evangelístico aqui e ali, mas só pregando para crentes o tempo todo. Mas essa prática não inspira uma nova geração de pregadores. Aquilo que arrebata o coração de homens jovens é a pregação do evangelho para salvar almas. Quando eles vêm, é claro que eles terão que expor e ensinar as escrituras para os crentes, sim, essa é uma parte vital da obra deles, uma parte preciosa. Mas tradicionalmente, o que inspirava as pessoas no passado era a pregação do evangelho. E se as igrejas não estão mais crendo na necessidade de pregações evangelísticas frequentes, poucas pessoas serão inspiradas ao ministério, a ser pregadores. E então, os seminários, as faculdades bíblicas, talvez elas tenham professores muito bons e ensino bom, mas poucos dos seminários hoje em dia estão ajudando os estudantes a aprenderem a pregar o evangelho, porque eles não creem que isso é algo importante a fazer, e eles falam isso abertamente. Eles não têm um especialista na sua faculdade para
ensinar e falar e ressaltar a importância de pregações evangelísticas. Isso é muito triste. E há outras influências também. Uma grande influência entre as igrejas nos últimos 30 anos tem sido um movimento para em uma espécie de colegiado de pastores. E os pastores que pregavam antes desapareceram. E muitas igrejas dizem, nós temos um pastor sim, mas ele é um dos presbíteros e ele trabalha em tempo integral na igreja, mas todos os outros presbíteros também compartilham do púlpito e pregam. Mas eles não são esses outros presbíteros chamados para serem pregadores verdadeiramente. E uma vez, quando eu estava de férias, eu visitei uma certa igreja e a pregação lá foi uma pregação correta biblicamente, mas tão fraca, uma apresentação tão fraca das coisas de Deus. Aquele homem que estava pregando, que era sincero no seu trabalho, mas ele não tinha de fato capacidade para ser um pregador, mas ele era um dos presbíteros da igreja. E isso está tudo bem, porque ele era um pregador, ele era um presbítero administrativo, mas a igreja então decidiu um dia que todos os presbíteros deveriam agora pregar, todos eles, cada dia um. E uma senhora da igreja lá me disse que muitas pessoas estavam à igreja, mas eles nunca voltavam, e não é de se surpreender. E essa ideia de colegiado, de pregadores, onde cada um prega num domingo, isso não inspira as gerações novas a serem pregadores se eles pensarem que vão pregar só uma vez a cada 5 semanas ou alguma coisa assim. Eles não serão inspirados a ser pregadores por Cristo e conquistadores de almas. Então, é algo muito imprudente de se fazer. Esse é um dos efeitos colaterais dessa ideia de colegiados dos presbíteros, onde cada um prega um dia num domingo. E, às vezes, é até difícil descobrir quem será o pregador de uma igreja, porque você entra no site de uma igreja e lá não tem um nome do pastor da igreja, mas o nome de um grande time, um grande grupo de pessoas. E é triste isso. E sabem, quando eu era jovem, ser pastor em uma igreja era quase que como ser um técnico de um time de futebol hoje em dia. Se um técnico de um time de futebol perder, por exemplo, 5 partidas em seguida, ele será demitido. E costumava ser assim aqui na Inglaterra com os pregadores. Nós ouvíamos pessoas dizer, aquele pastor daquela tal igreja, ele não está indo bem lá. A igreja está diminuindo. E assim como se fazem com os técnicos dos times de futebol, eu gostaria só de dizer que eu não acompanho o futebol de perto, mas nós sabemos disso. Nos dias do passado, as pessoas diziam, esse pastor, esse pregador não está sendo abençoado por Deus, temos um problema aqui. Aquele pregador era responsável. E isso se foi. Hoje em dia ele é apenas um do colegiado. E agora a culpa é de Deus se uma igreja não cresce. Não tem nada a ver com o pregador, porque eles agora compartilham o ministério com outros 6 ou 7 presbíteros. Então as igrejas têm feito coisas imprudentes hoje em dia. E eu então faço a pergunta, cadê os pregadores? Aqui na Bíblia temos o ofício do pregador, pastor, aquele presbítero que prega a palavra. Ele é um presbítero. Os apóstolos eram presbíteros também. Pedro diz isso em 1 Pedro. Ele diz, eu também um presbítero, ele diz. O apóstolo João também nos diz que ele era um presbítero. Em 2 João, no primeiro versículo, em 3 João, primeiro versículo, em todos eles, ele se apresenta como o presbítero. Então, até mesmo os apóstolos eram presbíteros. Mas o presbiterato era dividido entre aqueles que pregavam e aqueles que conduziam a igreja. Então, ajudando as almas. Há uma certa paridade,
Mas há também uma distinção. Em relação ao pregador do evangelho. Ele não é um sacerdote, não, ele prega a palavra de Deus, mas em primeiro lugar, este presbítero que ensina é um pregador do evangelho. Eis aqui o texto, e o nosso tempo está se acabando. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Ou seja, alguém que não possa ser acusado de ser um mentiroso, ou um adúltero, ou um fraudador. E então temos os requerimentos aqui. Ele diz então, irrepreensível, marido de uma mulher, e outros dizem um homem de uma mulher, algumas traduções. E é claro que se esse pastor for solteiro, isso incluirá alguém que não fica flertando com todas as moças solteiras, não. É um marido aqui fiel, ele ama sua mulher, vigilante, aquele que está sempre atento, atento às necessidades, vigilante, vigiando as almas, sóbrio, que traduz o grego de mente sã, uma pessoa de mente segura, protegida. Aqui, na verdade, não fala diretamente sobre álcool, mas esperamos que ele seja sóbrio também, alguém que se abstém do álcool. Mas aqui a palavra sóbrio de fato significa uma pessoa cuja mente está segura, não um extremista. Então, aqui também, honesto, uma pessoa de bom comportamento, hospitaleiro. Sempre que houver a oportunidade, então, ele exercerá a hospitalidade pessoal, mas certamente na igreja, dando as boas-vindas a todo mundo, sob o som do evangelho, pregando. Algumas igrejas não são hospitaleiras. Muitas igrejas têm uma boa comunhão entre os irmãos da igreja, mas eles são frios para os visitantes ou aqueles que estão chegando agora. E ele continua, apto para ensinar. E depois, não dado ao vinho, não espancador. E isso aqui é tanto no sentido figurado quanto literal. Não cobiçoso de torpe ganância. Bem, o pregador, ainda que tenha oportunidade, ele não deve estar se envolvendo em negócios. O apóstolo Paulo nos diz isto. E ele então precisa ser um homem modesto, um homem com autocontrole, um homem que não é ganancioso, não cobiçoso. E quantas vezes nós lemos acerca desses pastores nos Estados Unidos que ganham salários altíssimos? Isso é contra as escrituras, eles não deveriam estar agindo assim. E aqui, então ele diz, mas moderado, ou seja, paciente, não contencioso, não avarento ou cobiçoso. Assim como o homem seria desqualificado de ser pastor por ser um adúltero, então nós deveríamos então também desqualificar um homem que seja cobiçoso, ganancioso, avarento. E ele continua, que governe bem a sua própria casa em amor, ele não é um tirano, mas desde quando os filhos dele são pequenos, ele já tem a capacidade de manter felicidade, ordem no seu lar, sem ter que ser violento, tirano. Então, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Aqui temos a palavra de dignidade outra vez. Ele é dignificado na maneira em que ele age. Ele não tem ataques de raiva. Versículo 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado na igreja de Deus? Não neófito, não um novo na fé. Alguém que só se converteu recentemente, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Versículo 7.
é necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. E então, versículo 8. Para os diáconos. Quando uma igreja está escolhendo um novo pastor, ela tem que passar por esses versículos com todos os detalhes e com cuidado, antes de escolher então um novo pregador, um novo pastor ou algum presbítero que governa. Os presbíteros que governam e os presbíteros que ensinam. Poderíamos ver tantas escrituras, tantas passagens da Bíblia para demonstrar a importância dessas coisas, mas, amigos, o nosso tempo se acabou nesta manhã e eu apenas tentei, então, mostrar e destacar a enorme significância e importância do ofício do pregador do Evangelho nesse primeiro versículo. Então, dos dizeres que diz, esta é uma palavra fiel, que começa com esta é uma palavra fiel. Talvez há alguém aqui, algum homem aqui, ou alguns homens aqui, alguns homens jovens, e nós oramos para que Deus mova em seus corações, se Deus te deu um dom para explicar, para persuadir, para instar com as pessoas, um homem que tem um coração para com o Evangelho. Nós oramos para que vocês aspirem a essa obra nobre, na qual vocês nunca ganharão muito, o salário de vocês nunca será muito grande, vocês serão chamados a ter uma vida razoável e modesta, mas vocês darão todas as suas horas e todos os seus dias para uma comunidade, um grupo, para então pregar o Evangelho. E as almas dos homens e mulheres serão totalmente importantes para você. Esta é uma palavra fiel. Se há um desejo desses no seu coração e um anseio, pessoas que são verdadeiramente chamadas, elas todas dizem a mesma coisa. Elas dizem assim, eu cheguei num ponto na vida onde eu não conseguia me imaginar fazendo nenhuma outra coisa, nada mais. Nada mais a não ser isso. Nenhuma outra aspiração na vida. Mas poder pregar o Evangelho de Cristo e a ser totalmente entregue a Ele e a isto. Que haja estes aqui no nosso meio. Onde estão os pregadores? Amigos, que Deus, pelo seu grande poder, altere as coisas em nossa terra e então levante nestes últimos dias, esses dias de incredulidade, mais e mais, pregadores dedicados e cometidos, pregadores do Evangelho, até mesmo aqui do nosso meio.